sobrenatural invadir esse lugar, invadir esse lugar. Deixa o ambiente do céu descer sobre nós, sobre nós. O céu se abre e a igreja se rende perante tua glória. O céu se abre e a igreja canta tua glória, tua glória, tua glória. Vejo o céu descer com sua glória, glória, majestade, declaramos Santo, Santo, Santo. Deixa um movimento sobrenatural invadir esse lugar, invadir esse lugar. Deixa o ambiente do céu descer sobre nós, sobre nós. O céu se abre e nós nos rendemos perante tua glória. O céu se abre e nós cantamos tua glória, tua glória, tua glória. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, declaramos Santo, Santo, Santo. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória.
cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvor
graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Em Cristo Jesus, você conheceu um Deus que é seu Pai. Não somos mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Agora você é filho, e Ele promete para você que vai levar os seus fardos. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Querido, não preciso dizer para você como que esses dias tem sido um fardo pesado para muitos de nós. Quem sabe na sua casa, quem sabe agora, assistindo essa celebração, você tem sentido sobre a sua vida, sobre o seu coração, o fardo pesado do isolamento, de não poder abraçar as pessoas que você ama, de não estar próximo da sua própria família. Jesus diz:
Olha, este é o seu pai. Você é filho, você é filho. E nessa hora, volte-se para os braços do seu pai, porque ele tem um alívio, ele tem descanso, ele tem sossego para a tua alma. Quero convidar você nessa hora a fechar os seus olhos e a levar o seu pensamento ao seu pai que está nos céus. Vamos juntos orar. Nosso Pai eterno, nós celebramos o teu nome, nós te adoramos, porque o Senhor é o nosso Pai que está nos céus. Ó Deus, vê a aflição do teu povo, vê a aflição da nação brasileira. Ó Pai, vê quantos têm morrido, quantas famílias têm chorado. Ó Deus, nós clamamos como igreja do Senhor pelo socorro, pelo alívio que vem do alto. Ó Deus, traz, ó Pai, esse refrigério para a nossa alma. Traz esse refrigério para essa família nessa noite. Nós confiamos em Ti, Senhor. E a Tua palavra nos diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é o que fazemos nessa hora, ó Deus. No nome de Jesus, nós buscamos a Tua presença, buscamos a Tua face. No nome dEle nós oramos. Amém e amém. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil.
Boa noite, queridos. Para encerrar o nosso mês da família, nossa conferência online da família, estará nos abençoando nessa noite o pastor Nathaniel Sabino, pastor da Igreja da Família em Nova Iguaçu. Grande amigo nosso, já esteve conosco aqui em muitas celebrações especiais da família, e para encerrar esse mês com chave de ouro, ele vai nos trazer a palavra do Senhor para o seu coração e para a sua família. Abra o seu coração, Deus vai falar com você e com a sua família hoje. Olá, minha gente, povo da PIB da Vila. É um prazer grande poder estar aqui com vocês, participando dessa conferência sobre família. Quero já aqui deixar o meu abraço para toda a igreja PIB da Vila, dizer que estou com saudade de vocês, de estar aí com vocês, muita gente querida, uma igreja que sempre nos recebeu com um enorme carinho. E agradeço aí o convite do meu amigo pastor Leonardo para que eu pudesse integrar aí ao grupo de colegas pastores que estarão por esses dias do mês de maio, trazendo uma palavra para a igreja sobre vida em família, mais precisamente com o tema A Minha Família Não Será Abalada. E já quero iniciar essa minha fala parabenizando o pastor Leonardo e a sua liderança pela iniciativa de arrumar meios de levar a palavra de Deus às famílias da sua igreja nesse mês de maio, que é o mês onde costumeiramente nós falamos sobre família, e não ter deixado a quarentena impedir que a sua igreja pudesse ser alimentada com a palavra de Deus. Eu espero que eu seja útil nas mãos de Deus para abençoar os irmãos, abençoar a igreja e abençoar a família. Bom, eu quero tratar com vocês então desse tema: minha família não será abalada. Nós estamos vivendo dias inéditos por conta do coronavírus, portanto estamos vivendo dias extremamente desafiadores. Existe um perigo real circulando no mundo, ao nosso redor, à nossa volta, e nós precisamos nos proteger, claro, do contágio. Precisamos tomar todos os cuidados, todas as medidas necessárias, mas há um perigo também muito grande dentro das casas. Esse perigo não é comentado pelas mídias, pela imprensa, pelas redes sociais, as mídias eletrônicas, não comentam sobre o grande perigo que está dentro das casas. Nós, como pastores, e mais precisamente eu que tenho trabalhado com famílias, tenho recebido inúmeras reclamações e pedidos de ajuda para casamentos, relacionamentos familiares nessa quarentena. A gente vive um momento em que muitas famílias estão entrando em conflito e muitas famílias sendo destruídas. Na China, por exemplo, onde começou lá a epidemia e depois tornou-se pandemia pelo coronavírus, a China aumentou assustadoramente o número de divórcios depois da quarentena. O número de divórcios cresceu tanto na China que ultrapassou o número de solicitação para se ter mais filhos, porque na China, para ter mais filhos, tem que pedir autorização. Então, o número de pedidos de divórcio na China ultrapassou o número de pedidos para ter mais filhos. E eles estão chamando isso lá na China de efeito quarentena. Para vocês terem uma ideia, o quanto essa quarentena tem um poder de destruir famílias, né? Nós tivemos, nos últimos tempos, aí, 28 milhões de divórcios no mundo atribuídos a redes sociais. Vai juntando as duas coisas, a quarentena e a rede social. 28 milhões de divórcios no mundo inteiro atribuído a redes sociais. Aqui no Brasil, o site Jus Brasil noticiou recentemente que as redes sociais já é a maior causa de divórcio aqui no Brasil. As redes sociais já é a maior causa de divórcio no Brasil. Também temos visto estatísticas como o aumento da violência doméstica, que aumentou na ordem de 32%. Ou seja, meus irmãos, não podemos brincar com isso. A família, de fato, as famílias estão vivendo, de fato, um grande desafio dentro de casa. E no final dessa pandemia, muitas famílias já não existirão mais. Outras estarão tão
tão feridas, tão fragmentadas, tão dolorosas, que vai ser impossível se encontrar felicidade dentro de determinados lares depois dessa pandemia. E aí eu volto para esse tema, que é um tema extremamente oportuno, é um tema que tem muito a ver com esse momento, o que fazer para que a nossa família não seja abalada? O que fazer para que eu possa afirmar, minha família não será abalada? Porque essa afirmação, minha família não será abalada, ela só funciona se ela for seguida de um conjunto de atitudes de nossa parte. Não adianta você colocar uma frase, minha família não será abalada, não adianta você colocar isso nas redes sociais, minha família não será abalada, não adianta você querer declarar, determinar ou coisa dessa natureza, minha família não será abalada, porque se não houver ações práticas, naturalmente, por parte da família, então as famílias estarão tão vulneráveis quanto qualquer outra família. Eu quero aqui colocar duas atitudes que você precisa ter para que a sua família não seja abalada. E essas duas atitudes são atitudes simples, embora seja necessário esforço para cumpri-las. A primeira delas tenha fé nas promessas de Jesus. A primeira coisa é fé, ter fé nas promessas de Jesus. E a segunda coisa, cuide da sua família. Bom, parece muito generalizado, mas eu vou então afunilar isso. Eu vou tratar isso de uma maneira mais objetiva. Vou ler aqui um texto bíblico que certamente está fazendo parte aí das mensagens que os irmãos têm ouvido ou não, que é o texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, quando Jesus Cristo fala dos dois alicerces. Preste atenção, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, para que a sua família de fato não seja uma família abalada, a primeira coisa é acreditar nessa promessa de Jesus. Jesus aqui está fazendo uma promessa. Este texto bíblico fala que quem ouve a palavra e acredita na palavra e obedece à palavra, é semelhante àquele homem que fez uma casa com um alicerce, com uma estrutura tão firme que o vento vem, que a chuva vem, ou seja, podemos fazer com isso aqui uma analogia, e é isso que Jesus está dizendo, uma analogia com tempos difíceis como esse que nós estamos passando agora, e bate sobre aquela casa, a gente passa as tensões, a gente passa as lutas, a gente tem os momentos que nós tememos, tem os momentos que nós estamos ansiosos, nós temos em muitos casos perda de renda, nós temos em muitos casos perda até do emprego, ano letivo que é atrasado, contas que às vezes ficam por pagar, preocupações que se agigantam nesse momento. Tudo isso são essas tempestades que vão batendo, e elas batem, elas vêm sobre todos. Mas aí o texto bíblico está dizendo que aquele que obedece, aquele que pratica, aquele que não apenas conhece a palavra, mas pratica a palavra, Jesus está prometendo, esse não será abalado. Então Jesus faz essa promessa. E toda proteção, toda mudança, todo milagre começa com uma crença. Deus não faz nada sem que nós primeiro não tenhamos a primeira atitude, que é crer. É a partir da fé que as coisas começam a acontecer. Jesus faz uma promessa e a primeira coisa que nós devemos fazer então é crer nessa promessa. Crer que haja o que houver, seja o que for, em Jesus, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar estará firme. A crença, a fé é a chave que abre todas as possibilidades para a nossa vitória. Então guarde isso no seu coração. A fé,
A crença no Senhor, a obediência à palavra de Deus, e aí só vai obedecer quem crê, ela é a chave que abre todas as possibilidades de vitória e que protege a nossa casa. Então, a primeira dica é essa: para que a sua família não seja abalada, você precisa crer nas palavras de Jesus. A segunda dica é: cuide da sua família. E eu vou ler mais um texto bíblico aqui, para que os irmãos possam, então, ter essa palavra guardada também aí no seu coração. Está aqui, eu vou ler aqui na carta de Paulo, a Timóteo, né, em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, quando a palavra de Deus faz a seguinte afirmação: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que texto contundente. Olha que pancada que esse texto dá e de despertamento para todos nós. Porque às vezes a gente está orando, está buscando, está fazendo estudo bíblico, está aconselhando, está botando versículos lá nas redes sociais, mas às vezes não estamos cuidando da nossa família. E o texto ele é muito claro: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então tudo mais que você está fazendo é morto, é fé sem obras, né? Negou a fé e é pior do que infiel. Então tem que cuidar da família. E aí, quais são as dicas práticas para a gente cuidar da família nessa quarentena? Primeiro, eu quero dizer para você que a quarentena é um período inédito. Nenhum de nós se preparou para isso. Todos nós fomos pegos de surpresa, tá? Todos nós fomos pegos de surpresa. Mas existem algumas coisas que, à luz da palavra de Deus, nós podemos fazer que vai garantir que a nossa família não seja abalada. Vocês viram os dados, as estatísticas, quantas famílias estão sendo destruídas, mas então vamos às dicas práticas. Primeira delas, para cuidar da família, é em relação aos filhos. Se tem filhos em casa, tem que tratar os filhos com disciplina amorosa. Isso é muito importante. Tratar os filhos com disciplina amorosa. Não é para deixar de disciplinar. Esse momento que nós estamos vivendo, essa quarentena por conta do coronavírus, não é uma colônia de férias. Nós não estamos de férias. Dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, se quiser almoçar, almoça, se não quiser não almoça, se quiser ler, lê, se quiser não lê, se quiser fazer uma tarefa de casa faz, se não quiser não faça. Não é férias. Nós não estamos num período de férias. A vida continua. Nós fomos imobilizados dentro de casa, nós fomos fechados, trancados dentro de casa. Então a gente precisa criar uma rotina nessa casa. Porque se não tiver rotina, se não houver disciplina, aí sim vai ser um problema muito sério, vai ficar uma situação muito complicada, muito mal organizada dentro do lar. Então os filhos precisam ser disciplinados. Essa disciplina tem que ser com amor, tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para acordar, tem que ajudar a fazer os trabalhos domésticos, tem que fazer o dever, porque as escolas estão dando aula online, ou alguns cursos online. Tem que ter o momento das refeições, o momento do descanso e o momento do lazer. Nem tudo é videogame, nem tudo são séries de TV, nem tudo é computador. Há uma vida real que precisa seguir o seu fluxo, naturalmente adaptada ao convívio do lar, mas que precisa seguir o seu fluxo. Então, os filhos precisam ser tratados com disciplina amorosa, igual lá na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, quando ele diz: vós pais, crie os vossos filhos sem provocar neles a ira. Então, a outra coisa também é o seguinte: em relação aos filhos, você tem filho, mas você tem um casamento. Então, não condicione a sua vida conjugal ao humor e ao interesse dos filhos. O casamento tem que seguir. Não é porque o filho está fazendo dessa maneira ou daquela outra, porque não tem espaço, que a criança quer dormir no quarto, que a criança não dá tempo para os dois ficarem juntos, porque os filhos o tempo inteiro estão querendo a atenção do pai, a atenção da mãe. Não. Existe um casamento, e esse casamento precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de manutenção. Então, não pode condicionar a vida conjugal aos interesses e ao humor dos filhos. Segunda coisa importante nessa quarentena são as tarefas domésticas.
As tarefas domésticas, como arrumar a cama, varrer casa, lavar banheiro, lavar louça, lavar roupa, varrer quintal, para quem tem quintal, cuidar de cachorro, para quem tem cachorro, tirar o pó dos móveis, dobrar as roupas, lavar a roupa, passar a roupa, são muitas tarefas, fazer comida, são muitas tarefas. Então essa é uma hora de solidariedade. Veja bem, isso é cuidar da família. Nós lemos o texto aqui, se alguém não cuida da família, negou a fé. Não basta orar pela família, é preciso pôr a mão na massa, é preciso praticar. Então, solidariedade nas tarefas domésticas. Não vai deixar uns sendo sobrecarregados enquanto outros vão ficar ali de perna pro ar como se nada estivesse acontecendo. Terceira dica com relação ainda à questão do cuidado com a família. Vem no aspecto da vida financeira. Dinheiro é uma coisa que separa casamentos. É o segundo maior motivo de separação conjugal, é má administração financeira. E esse tempo de quarentena por conta do coronavírus, há uma necessidade de um foco, uma concentração muito maior ainda com relação à questão financeira. E aí eu vou falar algumas coisas que são extremamente óbvias, mas é importante a gente ficar lembrando dela. Primeiro, gastem nessa quarentena o mínimo possível. Gastem o mínimo possível. Lembrando, mais uma vez, que nós não estamos de férias. Então, o fato de estar todo mundo em casa não significa dizer que tem que ter churrasco todo dia. Tem que ter uma comida sofisticada, tem que comprar umas coisas diferentes. Enjoei dessa comida, vamos comer aquela. E sem perceber, você vai começar a ficar gastando dinheiro em supermercado que você não gastaria em tempos normais. Então, siga a sua dieta normal nesse tempo. Cuidado para não gastar dinheiro. Esse é um tempo de poupar, esse não é um tempo de gastar. Não realize gastos extras nesse tempo. Se possível, controle as suas finanças de tal maneira a não realizar gastos extras. Se possível, pague suas contas. Você que tem ainda uma renda, ainda que tenha diminuído a sua renda, faça um balanço para ver quais aquelas contas você vai pagar, paga uma e no outro mês você paga outra. Não deixe acumular, porque quando a quarentena passar, todas essas dívidas vão bater na sua porta. Ninguém vai te dar nada de graça, não. Tudo vai chegar, todas as contas vão chegar para você. Então tente manter as suas contas em dia. Não vá se aproveitar porque está todo mundo falando que não tem emprego, porque não tem dinheiro, porque a economia vai cair, aquela coisa toda. Vou aproveitar o embalo e vou deixar minhas contas acumular. Não faça isso. Mantenha suas contas em dia, porque se você não fizer isso, você talvez tenha que fazê-lo de uma maneira pressionada, até juridicamente, quando passar a quarentena. Se você perdeu renda, tenha paciência. Quando a gente fala, a gente tem que se dirigir a inúmeras pessoas que inclusive perderam renda também. Se você perdeu renda, tem que ter paciência nesse tempo. E aí você vai ter que se esforçar para tratar a subsistência da sua família e aguardar. É comer, é tomar remédio para quem precisa de remédio, e ter o mínimo para a subsistência da família e não ficar desesperado por não saber o que vai acontecer depois. Aí é outra história, aí não depende de você. Aí você não tem renda ou diminuiu drasticamente sua renda, então refaça um orçamento prevendo, zelando pela subsistência da sua família nesse tempo e aguarde e espere no Senhor para que quando essa pandemia passar, essa quarentena terminar, tenhamos condições de recuperar, de restaurar tudo novamente. Outra dica importantíssima para você cuidar da família: comunicação, diálogo, conversas dentro de casa. Isso é fundamental, meus irmãos. John Dresky é um pastor, escritor americano que tem mais de 50 livros publicados, todos em área de família. E ele tem uma frase que diz o seguinte, uma pesquisa naturalmente feita, que diz o seguinte: todo colapso da família começa invariavelmente com alguma forma de falha na comunicação. Nós precisamos aprender a nos comunicarmos. Então, quando você está na quarentena, você tem que entender o seguinte: por ser um tempo diferente, por estarmos privados do deslocamento,
Por não podermos sair, ir e vir, fazer as coisas que estávamos acostumados. Às vezes a criança não pode correr na rua, não pode jogar futebol, você não pode ir à praia, não pode nadar, não pode ir à academia, não pode fazer essas coisas. Então, naturalmente, é muito provável que uma tensão comece a acumular dentro de todo mundo. E é preciso ter uma compreensão mútua nessa hora de entender que todo mundo está acumulando essa tensão. Então, há de se ter muito cuidado na hora de se comunicar. Muito cuidado na hora de comunicar. Preste muito mais atenção na forma de falar do que naquilo que você vai falar. Porque o que complica a comunicação não é o que você fala. Às vezes, tudo que você está falando são coisas importantes, coisas que fazem sentido, coisas que precisam ser ditas e coisas que precisam ser ditas naquela hora. Mas a maneira como você fala é que pode detonar a comunicação. Então, a forma de falar é muito mais importante do que o que vai se falar. Todas as vezes que a voz é elevada na comunicação, a comunicação diminui. Quanto mais alta a voz, menor a comunicação. Então, tom de voz, gritaria, bater, fazer cara feia, fazer uma expressão de indiferença, de desacordo, deixar o outro falando sozinho, sair andando, pisando firme, batendo as coisas, tudo isso são expressões agressivas e que pode trazer um problema muito sério de interromper a boa comunicação em família. Você imagina, vocês estão dentro de casa e ao invés do lar ser um lugar alegre, festivo, bem-humorado, onde as pessoas se comunicam, as pessoas brincam, as pessoas, pelo menos ali dentro do seu ambiente, criem uma atmosfera prazerosa, por conta de não saber se comunicar, vai terminar criando uma atmosfera hostil e dolorosa e triste e muito ruim. Então, na hora de se comunicar, isso vale para marido e mulher, isso vale para os pais se dirigirem aos filhos, isso vale para vocês, filhos, se dirigirem aos pais. Na hora de se comunicar, primeiro, fale com clareza, seja claro. Não fique esperando que o outro adivinhe, ou que caia a ficha, ou que está implícito, já deveria saber. Não, seja claro, coloque tudo que você tem que falar com clareza. Segundo, fale com muito respeito, respeite as pessoas. As pessoas que precisam mais ser respeitadas por nós são aquelas que estão dentro da nossa casa. Às vezes tem gente que respeita todo mundo lá fora, mas quando chega dentro de casa trata desrespeitosamente os membros da família. Aí eu volto para a palavra. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então fale com clareza, fale com respeito, fale com mansidão, fale com carinho. Não há necessidade de ficar gritando, de ficar gesticulando, de ficar dando aqueles berros dentro de casa. Não há necessidade. Muito importante tratar da comunicação. Pois bem, estou caminhando aqui já para o final da nossa palavra, mas preciso incluir fundamentalmente nessas dicas de cuidado com a família, preciso incluir a vida conjugal. Claro, a vida conjugal ela é muito sensível às mudanças. Qualquer mudança que aconteça à nossa volta, qualquer fato novo que aconteça à nossa volta, a vida conjugal é extremamente sensível a ela. Então, com relação à vida conjugal, eu quero dizer aos casais o seguinte: aproveitem a proximidade desses dias para ajustar o relacionamento de vocês. Porque a quarentena, para alguns casais, está sendo uma bênção, mas para outros está sendo trágico. Tem casais que já têm uma amizade, casais que já são solidários, que têm uma cumplicidade, que vivem em harmonia, que se respeitam, que fazem coisas juntos. Eles entram nessa quarentena e a quarentena vai ser uma bênção para eles. Porque eles estão ali, já faz parte do dia a dia deles. Agora eles só ganharam a oportunidade de estarem mais juntos. Mas aqueles casais que vivem distantes no afeto, na emoção, no cuidado, no carinho, na fala, aqueles casais que já são hostis, aqueles casais que se distanciam emocionalmente, se não tomar cuidado nessa quarentena, seu casamento vai pro brejo, filho. Seu casamento acaba. Eu não estou aqui sendo trágico, não. Eu estou aqui falando de algo que eu tenho algum conhecimento. Eu estou falando do que a estatística está mostrando para nós. Eu estou falando da China, que aumentou o número de divórcios por causa da quarentena e está chamando de efeito quarentena. Estou falando dos milhões de pessoas no mundo que estão se separando. Estou falando no mais de 60% de casamento no Brasil que termina em separação. Estou falando do site Jus Brasil, que está dizendo que os casamentos não estão suportando, principalmente por causa de redes sociais, que é um outro problema dentro do casamento.
está junto de quarentena, fica junto, conversa, olho no olho. Se toquem, o toque é importante, procura a mão do outro, se abraça, fique de mãos dadas, façam coisas juntos, larga o celular, larga a rede social. Você vai lá dar uma conferida no seu Facebook, você fica 1 hora. Esse é o tempo que você deveria estar perto do seu esposo, perto da sua esposa. Você tem lá um jogo de videogame, você gosta de jogar videogame, você, vou jogar uma partida aqui, e de repente você entra horas ali no seu videogame e seu cônjuge lá separado. Você é mulher que está gostando de assistir uma série, seu marido não gosta da série, e você vai maratonar uma série atrás da outra, seu marido fica lá naquele tempo que deveria ser dele, você está ali. E aí, meus irmãos, não é de se admirar que essa família vai ser abalada. Aí você não vai poder dizer, minha família não será abalada. Ou depois você não vai poder reclamar, Deus, por que aconteceu isso com a minha família? E Deus vai dizer, eu pedi para você, eu mandei você ter fé. Praticar a palavra para que a sua família seja construída sobre a rocha. Eu mandei vocês cuidarem uns dos outros, porque quem não cuida da sua família é semelhante, é pior do que o infiel. E você não fez nada disso e agora está reclamando por que a sua família foi abalada. Ei, casal, presta atenção numa coisa, tem muitos casais que nessa quarentena passou a viver para os filhos, tudo é os filhos, mas você tem que lembrar de uma coisa, além de pai, além de mãe, vocês são marido e mulher, além de vida paternal e maternal, existe uma vida conjugal. E é preciso zelar por esse casamento, é preciso dar atenção para esse casamento, é preciso cuidar desse casamento. Aliás, você tem que cuidar mais do seu casamento do que dos seus filhos. Porque se o seu filho tiver um problema, você com casamento ajustado, você socorre seu filho. Mas se você tiver um relacionamento ajustado com seu filho e seu casamento tiver um problema, seu filho não socorre seu casamento. Então é fundamental entender isso, que vocês são marido e mulher. Então aproveite esse tempo para relembrar as histórias, para ver álbum de fotografia do tempo de namoro, do início do casamento, sabe? Relembrar as histórias boas que vocês viveram, o caminho que trouxe vocês até aqui, sabe? O quanto que vocês foram abençoados, lembrar dos tempos de muita paixão, lembrar daquele tempo de muita vontade de estar junto e agora vocês têm essa oportunidade de estarem tão perto um do outro. Então, ao invés de ficar deixando os problemas se multiplicarem ou se agigantarem, elimine-os com cumplicidade, com parceria. Tracem planos para a vida depois da pandemia, porque a pandemia vai passar. Não é a primeira vez que o mundo é abalado com uma grande crise. Essa crise vai passar, em nome de Jesus ela vai passar. Nós não sabemos quando, não sabemos como, mas daqui a pouco o cenário começa a mudar, já está mudando lá fora. Começa a mudar, e quando o cenário começar a mudar, naturalmente, claro, nós vamos sair e vamos encontrar um outro mundo, não vai ser mais o mesmo mundo, outras posturas, outros comportamentos, mudanças obrigatoriamente acontecerão. Então aproveite para planejar a sua vida conjugal depois da pandemia. Aproveite, pense o que vocês querem fazer depois. Nós vamos precisar sair mais juntos, vamos precisar passear mais, vamos construir, vamos cuidar da casa, vamos fazer um curso, enfim, há muitas coisas que vocês como marido e mulher podem e devem planejar. Todas as vezes que se faz planejamento, todo casal que planeja junto, permanece junto. Casal que não planeja junto, corre o risco de se separar e às vezes até por uma coisa boba, né? Então tracem planos. Ainda dentro da questão da pandemia, ainda dentro da questão da vida conjugal, da quarentena, lembre-se que eu falei que esse é um tempo tenso. É um tempo tenso. Então, mulher, vai chegar a hora que seu marido vai estar um pouco nervoso, um pouco aborrecido, um pouco chateado. Respeite esse tempo dele, deixe ele sozinho nessa hora, respeite a individualidade dele quando ele quiser ficar ali na sua, sozinho. E da mesma forma você, maridão, a sua mulher também tem suas preocupações, suas tensões. Você perceber que ela está nervosa, que ela está tensa, que ela precisa de um tempo, deixa ela quietinha lá, não encha a paciência dela, não fique cutucando, perguntando ou fazendo piadas, vamos dizer assim, inconvenientes para essa hora, né? Porque às vezes tem marido que acha que com piada resolve tudo, e às vezes não, às vezes a coisa é séria lá dentro. Então deixa ela no tempo dela, né?
um respeitando o outro. É muito importante entender que esse é um tempo de tensão e que o humor do outro pode variar e que se precisa respeitar o humor do outro, tá? Façam coisas juntas. Marido e mulher precisam fazer coisas juntos. Faz uma comida junto, inventa um tempero novo, sabe? Vai fazer uma faxina na casa, cada um pega num ponto, no mesmo cômodo, trabalhem juntos, conversando, batendo papo. Liga o YouTube aí, põe na televisão e faça uma aula de dança, uma dança de salão, dancem juntos, suem, né? É importante suar. Aliás, é bom para a saúde física, é bom para o humor, é bom para a saúde emocional, é bom para produzir hormônios como dopamina, serotonina, que são hormônios bons, que são estimulados na medida em que a gente se exercita, na medida em que a gente sua. Então sua com a sua esposa, com o seu marido, dança, faça uma ginástica na sala, na cozinha, na varanda, se não tiver muito espaço, né? Estejam juntos, façam coisas juntos, cuide de plantas, sabe? Cuide de plantas, façam um desenho, escrevam alguma coisa, sejam criativos, esse é o momento da criatividade. Uma coisa que eu peço encarecidamente a vocês: saiam da frente das notícias da TV, porque as notícias da TV, as notícias que vendem, são notícias ruins. Você não vai ver a televisão soltando fogo dizendo que foi descoberta a cura, que um monte de gente se curou, que o hospital fez um protocolo tal e deu certo. Você não vai ver isso. Você vai ver caixões, você vai ver sepultamento coletivo, você vai ver gente morrendo sem respirador, você vai ver família dando depoimento no Fantástico ou em qualquer outro programa de televisão. Então desliga isso. Isso é uma desgraça, isso é um lixo que vai para dentro de você. Você abre lá você pega lá o seu celular, você entra lá na rede social, aí você vai lá nas suas redes sociais e lá tá cheio de notícias. Algumas são fake news, outras são até notícias verdadeiras, mas desnecessárias. Alguém colocando a foto do parente que morreu e fazendo um histórico, aí vem o outro, coloca o outro, e tudo isso vai colocando você para baixo. Daqui a pouco você está doente, não pelo coronavírus, você está doente por depressão, você está doente por ansiedade, você está doente por pânico. Então aprenda a desligar essas coisas, usar essas coisas moderadamente e entender que não há uma colônia de férias, há uma vida real. Então cuide de você e cuide da sua família nesse tempo, nessa vida real. Eu vou concluir aqui a palavra dizendo para vocês o seguinte: os dias são difíceis. O que está acontecendo lá fora não é uma brincadeira. E muitas famílias estão sendo destruídas. Mas você pode e deve afirmar, em nome de Jesus, que a sua família não será abalada. Mas para isso, lembre-se de colocar em prática essas duas dicas. Primeiro, tenha fé na promessa, porque fiel é o que prometeu. E ele diz: se você ouvir a palavra e cumprir a palavra, você será semelhante ao homem que construiu sobre a rocha. A tempestade pode vir, vai bater, mas não vai destruir. Se você ouvir a palavra e não confiar na palavra, não acreditar na palavra ou não praticar a palavra, então pode ser que a tempestade venha e derruba o seu lar, e a Bíblia diz, e pode ser grande a sua queda. Esse é um tempo difícil, mas também é um tempo oportuno. Você pode encarar positivamente essa quarentena para aprender coisas novas, para olhar a sua família de maneira diferente, para cuidar da sua família de maneira diferente, para cuidar do seu casamento de maneira diferente. Então aproveite essa quarentena para fortalecer ainda mais os laços da sua família. Brinquem bastante, brinquem com seus filhos, se divirtam com seus filhos, desenhem com seus filhos, dê atenção para os seus filhos. Tudo dentro da sua medida, né? Porque quando eu falo para não deixar os filhos atrapalhar o casamento, mas também não pode deixar com que os filhos fiquem sem a presença e a atenção de vocês. Esse é um tempo da família estar junto. Faz um piquenique na sala, se tem filhos criança, faz um piquenique na sala, assista um desenho junto com seus filhos, se divirta, faça um joguinho, sejam criativos, não fique parado com o braço cruzado ali esperando o tempo passar. Porque se você ficar assim, meu Deus, quando será o fim? Quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Você vai ficar doente e vai adoecer também a sua família. Quando será o fim? Está nas mãos de Deus. A sua parte, a nossa parte é cuidar da nossa família para que ela não seja abalada. Duas coisas a gente pode garantir em relação a essa crise. A gente não sabe um monte de coisas sobre essa crise, mas duas coisas a gente pode garantir. A primeira coisa, ela vai passar. Essa é a primeira garantia. A segunda garantia, Deus tem propósito nela também. A Bíblia diz que tudo tem um propósito debaixo do céu.
Não há nada que aconteça aqui que esteja fora do governo e do controle absoluto de Deus. O coronavírus escapou na China, mas ele nunca escapou do controle de Deus. Naturalmente que Deus deliberadamente não espalhou o vírus pelo mundo, porque Deus não faz o mal. Mas tenha certeza que Deus aproveita o caos, a bagunça que os homens fazem para reconstruir, para reorganizar, para restaurar, para refazer. Então Deus tem propósito nisso. Fique junto de Deus, fique animado, fique com fé, pense positivo, seja otimista, porque Deus tem plano. Fique ligado, porque Deus tem plano em tudo que está acontecendo. Nenhuma crise pode abalar uma família que tem fé nas promessas de Jesus e que os seus membros se cuidam mutuamente. Tenha fé e cuide da sua família. Ela não será abalada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos
Meus queridos, eu gostaria que você estivesse muito atento também às nossas comunicações. A nossa igreja, ela está funcionando todos os dias de segunda a sábado, de 14 às 18 horas. E estamos trabalhando bastante aqui com a campanha do Quilo do Amor. Já entregamos mais de 120 cestas básicas a famílias que estão passando por dificuldade nesse tempo de pandemia. E peço a sua cooperação, que continue trazendo as suas doações. A sua igreja está aberta para que você assim o faça, e também, se você quiser estar aqui para entregar seu dízimo, a sua oferta, a sua cooperação, para que a sua igreja também continue trabalhando cada vez mais. Se preferir não vir aqui para entregar a sua oferta ou seu dízimo, pode também fazê-lo através de transferência bancária ou outro recurso, bastando apenas que você entre em contato conosco. Então fique muito atento a essas orientações. Durante todo o mês de maio estaremos focados tratando sobre a família, então é muito importante que você esteja atento a todas as nossas programações. Na terça-feira nós temos a live do pastor Vitor para a nossa juventude e também para você que quiser acompanhar. Na quinta-feira teremos sempre uma palavra especial para a sua família, e domingo às 11 da manhã e às 20 horas estaremos aqui também reunidos através deste canal online para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Então fique muito atento aí às nossas programações, que Deus abençoe a sua vida.